a razão entre as áreas de um triângulo equilátero inscrito numa circunferência e de um hexágono regular, cuja apótema mede 10 metros, e está circunscrito nessa mesma circunferência, será de quanto? Tá? Então, nosso primeiro desafio é desenhar aí fazer esse desenho, né? Então, ele tem aqui um círculo, tá? E ele vai ter um triângulo equilátero inscrito, tá? Acho que eu não vou conseguir fazer um triângulo equilátero aí perfeito, né? Vamos ver se eu consigo aqui, ó. Um triângulo equilátero, tá? Não tá equilátero, mas vocês vão ver aí com os olhos do coração, tá? Triângulo equilátero inscrito, ou seja, dentro desse círculo, e um hexágono regular circunscrito, ou seja, esse hexágono regular, ele está aí do lado de fora desse círculo, né? Ele vai tangenciar, só que por fora, tá? Então eu vou tentar aqui desenhar de forma tosca, né? Deixa eu ver, tem que ser 3, né? Vai ter aqui, ó, parte de cima, parte de baixo. Só para a gente ter uma ideia. Tá? Basicamente isso aqui, galera. Tá? E por esse lado de cá, a mesma história. Tá? Difícil, hein? Então aqui são os vértices do hexágono regular, tá? O hexágono regular, diferente do triângulo, ele não vai ter os vértices coincidindo com o círculo, né? O que coincide do hexágono com o círculo são os lados, tá? Bem, aí a gente tem o seguinte, tá? Ele falou que o apótema desse hexágono mede 10. Apótema, galera, o que é um apótema, né? Quando a gente tem aí um hexágono, o apótema é o que vai ligar o centro aí do polígono até a metade do lado. Tá? Então, esse é o apótema, esse aqui é o que mede 10. Tá? Interessante também a gente sempre lembrar, né? Quando a gente tem um hexágono regular, o que a gente tem de interessante, né? A gente tem aqui que ele consegue ser subdividido em 6 triângulos equiláteros, tá? A gente vai usar isso aí na resolução, tá? A gente consegue dividir ele em 6 triângulos equiláteros, tá? Isso vai ser importante, que a gente vai usar isso na nossa resolução. Então, para eu saber a área do hexágono, a gente vai precisar saber do lado dele, tá? Por que a gente vai precisar saber do lado dele? Porque a gente vai saber a área de um desses triângulos, que também são equiláteros, e aí multiplicar por 6, tá? Então, aqui, se eu souber o lado dele, eu sei a área dele. Com isso, né, para a gente descobrir, a gente vai focar, ó, nesse triângulo aí que eu pintei Vou pintar de amarelo, porque eu já pintei aquele outro ali de verde. Esse aqui de amarelo, que vai ser um triângulo retângulo, tá? Então, se a gente aumentar esse triângulo que aparece aqui, a gente tem isso aqui, ó. Nota que a gente vai ter, né? Como esses 6 triângulos eles são equiláteros também, né? Todo lado aqui, ó, vai ter a mesma medida que o lado do hexágono, tá? O lado desses quadrados tem a mesma medida que os lados desse hexágono. Então, aqui é o lado do hexágono, né? A hipotenusa é o lado. Aqui é o nosso 10. E aqui é a metade do lado, tá? Metade do lado. Então, se a gente fizer Pitágoras aqui, a gente consegue descobrir o valor do lado e, consequentemente, a área desse hexágono, tá? Então, se eu fizer Pitágoras aqui, ó, hipotenusa ao quadrado igual a soma do quadrado dos catetos.
tá? Aqui a gente vai ter, ó, L ao quadrado igual a L ao quadrado sobre 4 mais 10 ao quadrado, que é 100. Tá? O que a gente vai fazer com esse L ao quadrado sobre 4? A gente vai passar para a esquerda. Ele vem mudando de sinal. Já posso até trocar aqui, ó. Olha aí que maravilha. Né? Passou para o outro lado, mudou de sinal. E aqui a gente vai fazer MMC, né? Vai ser 4 menos 1, vai ser 3 L ao quadrado sobre 4 igual a 100. Tá? Descobrir o valor do lado? Ainda não, né? Vou ter que multiplicar cruzado e resolver isso daí, ó. Multiplico cruzado, ó. Quanto que vai dar? Vai dar, ó, 3L ao quadrado igual a 400. E aí esse 3 ele vem dividindo. Beleza, como eu não quero saber o valor de L ao quadrado, né? Quero saber o valor de L, eu vou tirar a raiz quadrada disso daí. Raiz quadrada de 400 é 20, né? Porque 20 vezes 20 vai dar 400. E o raiz de 3, né, não tem raiz. Tá? Nesse caso aqui, o que a gente faz, né? A gente nunca deixa raiz no denominador, tá? Então, a gente faz uma racionalização, tá? Então, aqui a gente vai multiplicar por essa raiz quadrada em cima e embaixo, só para tirar essa raiz do denominador. Então, eu vou ter, ó, 20 raiz de 3 sobre 3, tá? Ficou feio? Ficou, mas a gente vai usar, você vai ver que vai ficar bonitinho aí no final, tá? Muito que bem, né? Achei aí o lado do... Desculpa, né? Achei o lado do hexágono, tá? Consequentemente, o lado de um desses 4 triângulos que aparecem aí. Desculpa, 4 não, é 6 triângulos que aparecem aí. Tá? Então, a área do hexágono, agora a gente vai conseguir fazer, vai ser a área de um desses triângulos, tá? Qualquer um deles, são todos iguais, e multiplicar por 6, tá bom? Então, esse é o nosso problema. Então, 6 vezes a área. Como é que a gente calcula a área de um triângulo? Base vezes altura. A base, ó, olha esse quadrado, olha esse triângulo aí em verde. Base é o lado que a gente acabou de encontrar, que é 20 raiz de 3 sobre 3. Então, a base, que é 20 raiz de 3 sobre 3, vezes a altura, que, pasmem vocês, é exatamente a apótema, tá? 10. Base vezes altura, tudo isso sobre 2, tá? Tudo isso sobre 2. Muito que bem, né? O que a gente pode fazer aí para facilitar a nossa vida, tá? Vamos lá, tá? Vamos lá, o que a gente tem, ó? A gente tem o 6 vezes... Aqui a gente tem, ó, 20 vezes 10, a gente já pode multiplicar, né? 200 raiz de 3 sobre 3, né? E esse 2, né? Como a gente tem aí fração de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, tá? E olha como é que ficou bonitinho, né? Por quê? Quanto é o 2 vezes 3 que está aí no denominador? 2 vezes 3 vai dar 6, que é justamente o 6 que aparece aqui. Então, a gente pode cancelar o 6 que está no numerador com o 6 do denominador. Quem que sobrou? Só o 200 raiz de 3, tá? Então, essa é a área do hexágono, 200 raiz de 3. Então, só lembrando aí do problema, né? Ele quer a razão, ó, das áreas de um triângulo e a do hexágono. Então, ele quer a razão da área do triângulo com a área do hexágono, tá? Nessa ordem. A área do hexágono a gente já viu que é 200 raiz de 3. A gente acabou de fazer esse cálculo, né? Ali, ó, 200 raiz de 3, tá? Fizemos aí. Falta eu achar a área do triângulo em verde, né? Que seria aí a área do triângulo inscrito nessa circunferência. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer de diversas maneiras, né? A mais simples que eu penso aqui é eu trabalhar também com esse apótema, tá? Porque o apótema, ele está ligando o centro até aqui, ó.
Tá? Então, esse pedacinho aqui é 10. Esse pedacinho aqui também é 10. É o raio aí do círculo, né? 10. Então, o que eu vou fazer, né? Para calcular a área desse triângulo todo, tá? Eu vou pegar e vou calcular a área de um desses triângulos que estão aqui, ó. Só a área desse. Tá? Como ele é equilátero, eu pego a área desse triângulo, tá? Calcular a área desse triângulo, que eu vou chamar de triângulo 1, e vou multiplicar por 3, que aí eu vou ter a área desses 3 triângulos, consequentemente, a área do triângulo em verde, tá? E aí você me pergunta, como é que você vai fazer isso, professor? Seu louco! Vamos pegar esse triângulo aí, número 1, para cá. Triângulo número 1 aí, ó. Eu botei ele aqui assim, ó. O que a gente tem, ó? Esses dois lados aqui, eles têm a mesma medida, tá? Que é 10, que é o apótema, tá? 10 e 10. E a gente tem essa angulação aqui que a gente também sabe, tá? A gente também sabe essa angulação. Por que a gente sabe qual é essa angulação, tá? Por um motivo muito simples, ó. Pensa aqui comigo, ó. Esse triângulo é equilátero, tá? Esse ângulo aqui, esse vértice, ele é central, tá? Ele está no centro do círculo. Como esse triângulo é equilátero, e o centro dele ali está bem no centro do círculo, a gente tem que essas 3 medidas aqui, que estão batendo no vértice do círculo, têm a mesma medida. Tá? Essas 3 partes têm a mesma medida. Então, eu estou pegando um círculo que tem 360 graus e estou dividindo em 3 pedaços. Então, cada um deles mede 120 graus. E como o ângulo central ele tem a mesma medida do arco, a gente já sabe que esse ângulo que está aqui é de 120 graus. Tá? E por que eu fiz isso? Porque para a gente calcular a área desse triângulo, a gente vai usar a seguinte fórmula, né, que normalmente não é muito usada, que é a fórmula da área com relação ao seno daquele ângulo ali de 120. Tá? Então, eu vou saber a área dessa parte aí, vai ser a área... Já vou calcular a área do triângulo todo, tá? Vai ser 3 vezes a área desse triângulo pequeno, tá? Como é que calcula a área? Eu vou pegar os dois lados que formam o ângulo que eu vou usar. Nesse caso aí o ângulo é o 120. Então, os dois lados que estão formando 120 é o 10 e o 10. Multiplico, né? Lado vezes o seno de 120, nesse caso, né? Do ângulo, tá? E divido por 2. Essa é a fórmula, tá? Pego os dois lados que estão formando o ângulo, multiplico pelo seno daquele ângulo e divido por 2. Essa é a fórmula, tá? Muito que bem. Feito isso, vamos aos cálculos, tá? O que eu posso fazer para me ajudar aqui, ó? Simplifico aqui esse 10 com esse 2, vai dar 5, tá? Só aqui eu já tenho, ó, 5 vezes 10, 50, 50 vezes 3, 150, tá? Então, aqui eu já tenho a área do nosso triângulo original lá, né? Não é esse que está aqui do lado, tá? É o original, que é 3 vezes esse. Eu já tenho 150 vezes seno de 120. Seno de 120, galera, a gente tem que dar uma estudada no ciclo trigonométrico, tá? O seno, ele sempre vai ser positivo nesses dois quadrantes e negativo nesses dois quadrantes. O 120, ele está aqui, ó, no segundo quadrante, tá? Então, para eu calcular o ângulo de 120, eu pego sempre esse ângulo que está aqui, que é 60 graus, que é o que falta para chegar no 180, e eu transfiro ele para o primeiro quadrante, espelhando. Quando eu espelhar, esse ângulo aqui de 60 vai ser o mesmo que esse. Então, na verdade, a gente tem aí que o seno de 120, ele tem o mesmo sinal que o ângulo de 60 e também a mesma abertura. Então, se eu calcular o seno de 60, é a mesma coisa que eu calcular o seno de 120, tá? E o seno de 60, aí você vai ter que decorar aquelas
ângulos notáveis, né? Vai ser 150. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Tá? O que você pode fazer? Simplificar. Ó. 150 por 2 é 75, né? Agora acabou o nosso problema, tá? Falei que era a questãozinha mais trabalhosa, né? Mas agora eu já tenho a área do hexágono, que é 200 raiz de 3, e a área do triângulo, que é 75 sobre raiz de 3. Essa é a área não desse triângulo, tá, galera? Já que a gente aqui multiplicou por 3. A gente já está calculando a área desse triângulo em verde, que é 75 raiz de 3. Tá? É isso? Isso aí. O que a gente pode fazer para facilitar? Ó, corta raiz de 3 com raiz de 3, sobrou 75 sobre 200, que a gente pode inteligentemente dividir por 25. Tá? 75 por 25 vai dar 3. 200 por 25 vai dar 8. Então, 3/8, letra D, de divisão. Tá?